tudo bem? Vim aqui me apresentar um pouquinho, então. Eu sou a doutora Natália Pacheco Pinto, sou ginecologista e obstetra, trabalho em Carazinho há aproximadamente 5 anos já. Trabalho aqui com as mamães, né? E a gente teve essa ideia, então, de fazer essa live falando um pouquinho sobre puerpério, blues puerperal, depressão pós-parto, porque é um assunto muito pertinente, né? Tanto para esse mês de setembro, que a gente fala do Setembro Amarelo, quanto para as questões que aparecem muito aqui no consultório, né? E que a gente percebe muito com as mamães. Então, eu convidei as meninas do Maternando Afetos, né? A Bruna e a Eliane, para a gente bater esse papo, então, a respeito de puerpério, de depressão pós-parto e blues puerperal, para a gente tirar muitas dúvidas e fazer uma conversa bem legal. Tá bom? Então, eu sou a Eliane Dalacqua, né, psicóloga formada, especialista em psicologia da saúde e trabalhando atualmente na questão da perinatalidade e da parentalidade, né? E nós acabamos com esse projeto, eu e a minha colega Bruna, que vai se apresentar, formando esse projeto do Maternando Afetos. Uhum. Então, eu sou a Bruna Porto, né, também psicóloga. Eu sou especialista em psicoterapia sistêmica, que ela é focada para a família, para o casal. Também a gente atende indivíduo, né? Mas é sempre assim, com esse enfoque familiar, né? Então, nós nos encontramos, né? E também encontramos nossos desejos, assim, de olhar para a maternidade, para a gente poder focar mais nos estudos, nesse ciclo, e a gente está amando, né? E poder apoiar as mulheres, né? É muito importante, né? Porque acaba sendo uma parte bem importante da vida das mulheres, né? Então, a gente passa muito tempo da nossa vida nesse ciclo, tanto gravídico, puerperal e os desafios da maternidade, né? Então, que bom que a gente poder ter um olhar diferenciado para essa fase e com ajuda, né? Graças a Deus, essa nossa geração tem conseguido mais pedir ajuda, né? E buscar conhecimento, buscar o que a ciência e o que os estudos trazem para a gente melhorar, né, essa condição de mãe, essa condição de mulher, de esposa, de tantos papéis que a gente assume, né, hoje em dia. Então, a importância da gente olhar melhor para esse ciclo todo da mulher, né, na maternidade. Então, é muito, muito importante. Eu fiquei assim aqui, eu acho que a região toda está muito feliz com esse projeto novo, né, de vocês, e a gente está muito engajado também, porque a gente sabe da importância e de como as mulheres vão poder aproveitar, né, esse projeto e se melhorar cada vez mais, né. Uhum. Não, ótimo. Até nós estávamos falando agora, né? Do quanto enquanto a gente estava esperando, a gente estava trocando ideias, assim. O quanto as mulheres, assim, com o passar do tempo, tiveram que se reorganizar, né? Porque antes a gente era mais focada a cuidar da família, né? Daí a gente conseguiu, né, focar na profissão, se independizar, né? E agora, como é que fica tudo, né? Só que a gente se independentizou, mas não pôde deixar a família de lado, né? Então a gente só acumulou mais uma tarefa, assim. Então essa dificuldade realmente. E falando, né, eu tava comentando então que a gente ainda tá em setembro, quase terminando setembro, mas ainda estamos em setembro, que a gente fala bastante sobre o Setembro Amarelo, né? Da gente dar também uma atençãozinha para essa parte psicológica, para a parte psiquiátrica, né, das doenças, pra gente valorizar um pouco mais, porque a gente acaba subestimando muito, né, esses sintomas, acaba achando que psicólogo, que psiquiatra, que remédio é só para maluco ainda, né? Ainda, apesar de todo esse conhecimento que a gente tem, algumas pessoas ainda têm muito esse preconceito, né, a respeito da terapia, a respeito de buscar ajuda, então que a gente vá perdendo, né, quanto mais a gente falar sobre esse assunto de uma forma mais tranquila, que a gente vai perdendo um pouco esse medo, né? Eu acho que terapia devia ser para a vida inteira, que nem eu digo, porque cada dia tem um desafio novo, a gente termina uma coisa, começa outra, e a gente está sempre precisando melhorar e se encontrar e buscar, né? Então, sempre vai agregando e trazendo coisas boas pra gente. Então, que a gente também possa mostrar que a importância disso, né? Da gente buscar essa ajuda, tanto com o profissional, o ginecologista, que as mães consigam trazer isso, assim como com que a gente consiga usar, né, a parte multidisciplinar, assim, para poder ajudar cada vez mais, né, as mães e, enfim, as pacientes nesse momento.
Então, eu falei um pouquinho que a gente ia conversar dessa questão, né? De como o puerpério, nessa fase, assim, de como quando logo que as mães ganham seus bebês, a gente fica emocionalmente afetadas, assim, né? Emocionalmente precisando de um olhar diferente, precisando de um apoio, né? Então, vocês podem falar um pouquinho sobre essa fase que é tão desafiadora, assim, na maternidade também, né? Para colocar, assim, só essa questão que tu falou, assim, eu acho o que a gente tem visto também é que a ciência tem provado cada vez mais essa necessidade desse olhar, assim, multidisciplinar, né, para atenção à gestante, né, e acho que nós estamos muito surpresos também nós lançamos o projeto a semana passada, embora a gente já esteja trabalhando, né, com essas pacientes, né, mas, assim, nós estamos surpresas com a abertura que teve, principalmente, assim, de vocês, médicos, né, em receber, em acolher esse projeto, né, focado no ciclo vital materno. Então, isso vem de encontro com o que a gente deseja, né, que nem tu disse nesse trabalho aqui na região. E eu acho, né, agradecendo também essa questão do convite, eu acho que a Bruna vai falar um pouquinho, então, da questão que tu tem trazido do puerpério, então, né. Isso, é bem legal mesmo que a Eliane falou também da importância, né, de ter esse conjunto de pessoas para apoiar, né, essas mamães, porque é bem isso, né, daqui a pouco, que nem a questão da prevenção do suicídio, né, é importante que todo profissional tenha um olhar, né, tenha um olhar cuidadoso, olha, será que está passando por dificuldades? Porque daqui a pouco pode ser um profissional que não olhe para isso e de repente pode acontecer algo mais sério, né? Então é bem isso, tem que ter um olhar multidisciplinar, né? E elas trazem pra gente, né? Elas usam o ginecologista muito como médico geral, né? A maioria, tem muitas mulheres que acabam vindo pra gente com as questões, né? Trazendo pra gente essas questões, então, que a gente possa olhar e pedir ajuda mesmo, né? E conseguir ajudar essa mulher e não deixar passar em branco, assim, ou subestimar essa queixa, ou, né? Eu acho que é muito importante isso, porque é bem isso. Quantas vezes a gente pode evitar alguma coisa, às vezes, principalmente essa questão do suicídio, né? Uma paciente que a gente evite já é um grande, né, feito. Então, a gente tem que olhar para isso. É uma vida salva, é uma mãe que vai uma poder família, né? É uma família, né? Isso é bem importante, assim. E o índice no Brasil, a gente tem visto, assim, ele é muito alto, né? Assim, é uma média de 6 a 12% de mulheres que têm ideação suicida, né? Que não necessariamente chegam ao suicídio, né? Mas é um número muito alto, né? E eu acho que tem uma questão, assim, da dificuldade de ser falado esse assunto, né? Das pessoas acharem que quando elas identificam algum quadro de ansiedade, alguma alteração emocional, é como se esse sentimento ele estivesse errado, ele estivesse deslocado, não seria o momento, como se a maternidade tivesse que ser um momento glorioso, maravilhoso, onde não se pode referir nenhum mal-estar, né? Então, assim, é um momento difícil também de chegar até nós em algumas situações, né? Assim, esses casos, às vezes, quando eles chegam, eles estão realmente numa situação mais delicada, né? Porque a gente cobra muito isso das mães, né? A sociedade em si cobra muito isso de que a gente tem que estar... Meu Deus, tu tá lá com o teu filho maravilhoso, saudável em casa, o que tu tá reclamando? Por que é que tu tá insatisfeita, né? Exatamente. Então, a gente tem, né? Por mais que nem eu digo que a nossa sociedade tá estudando, tá vendo, as pessoas ainda têm enraigado essas coisas, assim. Então, é difícil, né? A mãe se sente sozinha e se sente fragilizada e não consegue dividir, acaba se sentindo mais culpada ainda. Meu Deus, eu não posso estar sentindo isso. Por que eu tô sentindo isso? E aquilo só vai aumentando, né? Só vai crescendo, porque a gente não consegue dividir e ainda se culpa por estar naquele sentimento, né? Achando que tem que estar sempre alegre, feliz e tal. Então, outra coisa que eu coloquei, até fiz um vídeo falando um pouquinho sobre o blues puerperal e a depressão pós-parto, né? Que a gente tem que diferenciar um pouquinho isso, porque é natural também que a gente passe por essas mudanças hormonais logo no pós-parto e o desconhecido e uma criança nova e tudo novo, e que a gente fique realmente um pouco mais angustiado, um pouco mais sensível, cansado da questão do sono e tudo mais.
a gente tem que ver que é uma linha bem tênue, assim, do quando isso se torna realmente uma doença, o quanto quando isso é passageiro, né? A gente fala muito do blues naquela questão de 15 dias ali no pós-parto, de ser até natural que a gente se sinta assim mais chorona, mais cansada, mais angustiada, mas que a partir do momento que isso se prolonga muito, que isso passa desses 15 dias, ou que a gente começa a ter principalmente essa coisa do cansaço extremo, da falta de vontade de cuidado com o bebê, de quando a gente já né, olha para o bebê, mas a gente já não tá sentindo aquele, né, o quanto a gente tem que dar importância nisso, essa apatia, essa falta de vontade de tudo, não é só com o bebê, né, falta de vontade de comer, falta de vontade de levantar da cama. Acho que é muito importante a gente comentar isso para também as pessoas que estão nos assistindo, né, que sejam familiares, para olhar para isso daí sim com uma visão um pouquinho mais cuidadosa, né, se esses sintomas acabam passando um pouco mais do que era só o cansaço inicial e a angústia ali da mudança hormonal, né? Então, é importante e é isso. Eu prefiro que as pacientes tragam, nem que seja isso mesmo, né? Era só porque você tá cansada, que eu posso dizer para elas só porque você tá passando por esse momento, do que elas não trazerem, né? Eu prefiro que elas exagerem em trazer os seus sintomas do que não falem, né? Porque aí a gente vai conseguir organizar esses sintomas e colocar dentro de um diagnóstico ou não, né? Então, acho que é importante. Só para completar essa questão um pouquinho, Bruna, por isso que a gente fala assim de que existe essa menção, essa palavra da depressão pós-parto, né? Mas como tem se visto assim que esses sintomas eles iniciam na gestação mesmo, né? Então assim, como é importante assim esse olhar, principalmente assim no lugar de vocês enquanto obstetras, né, ginecologistas que estão acompanhando essas pacientes, porque às vezes o familiar mesmo que convive com a gestante não tem essa percepção, né? Então assim, como é importante então fazer esse alinhamento assim, essa rede de apoio já antes, já na gestação, né? E ter esse olhar assim mais aberto, assim, né? Mas tem alguma coisa estranha? Como é que tu está se sentindo? Até por isso também tem esse trabalho que a gente direciona para esse pré-natal psicológico antes, né? Para te poder também já ir trabalhando, né? Prevenir, né? Num trabalho preventivo, exato. Bem importante. Para prevenir algo que possa surgir depois, né? Porque os estudos que a gente tem vendo que a depressão pós-parto já diz, né, que é logo depois que nasce, mas todos os indícios já iniciam na gestação, né? Inclusive é um número bem grande, né? Quem tem depressão durante a gestação tem uma possibilidade muito maior de ter depressão pós-parto, ou quem já era depressiva antes da gestação, que já tinha tido algum episódio de depressão antes, tem um risco maior. Eu estava lendo também que as adolescentes, até coloquei no vídeo que eu postei, as adolescentes a gente tem que ter um olhar também, porque elas acabam apresentando muita depressão pós-parto em função da vida delas, né? Ser totalmente transformada com a chegada de um bebê e a maioria das vezes ser inesperado, não ser uma coisa programada. Então, tudo isso a gente tem que olhar, né, com um cuidado maior para essas pacientes, né, para poder ajudar, né, de alguma forma. E é isso, de repente, se a gente consegue, durante o pré-natal, já entender que essa mulher tem alguma dificuldade maior, já tem né, a gente já consiga envolver com outros profissionais, já consiga usar medicação, caso isso seja necessário, a gente já consegue evitar uma coisa mais dramática depois, né. Exatamente. E eu fico pensando assim também o quanto a gente já pode chamar toda a rede de apoio desde a gestação, né? Porque na verdade é isso. O que a gente vai avaliar, né? Como que essa mulher estava, né? Quando recebeu a notícia que está grávida, porque o que é, né? A gestação é uma mudança de vida, né? Não importa se já tem filho, se tem, né? Se não tem, é uma mudança. Então daqui a pouco como estava que momento de vida que essa mãe estava, que essa mulher estava. Daí como que daqui a pouco assim, o pai está presente, não está, está sendo mãe solteira, tem algum familiar por perto. Daqui a pouco às vezes pode ter, que nem adolescente, pode ter preconceito, né, porque engravidou cedo. Tudo isso. Então é uma questão, é o ser humano lidando com um monte de coisas, né? Exatamente. E criando mais um ser humaninho lá dentro, né? Então, tudo isso é muita coisa
para absorver e para ainda conseguir passar bem essa gestação, né? E aí falando sobre a rede de apoio que a gente, outra coisa que a gente queria, que eu queria comentar com vocês, era para a gente falar um pouquinho o quanto essa pandemia também tem afetado as mães, né? Tanto as gestantes que acabam ficando angustiadas com esse momento que a gente está vivendo, né? De ganhar seus filhos, do vírus, de se podem se contaminar, de como vai ser, assim como quando elas ganham, o quanto elas estão mais solitárias, né? A gente já tem essa dificuldade, a mãe já acaba sendo mais solitária com seu bebê logo que o bebê nasce, e agora elas estão evitando de ver os avós e tudo mais, então elas estão ficando mais sozinhas, né? E o quanto isso tem deixado também as pacientes mais emocionalmente sensíveis e mais, né? Acho que isso é importante também a gente comentar o quanto a gente tem que tentar, todo mundo que está mais próximo, ajudar essas gestantes, essas mamães recém-chegadas, assim, da forma que a gente puder, online, ou com, né, com uma ajuda que a gente possa, para não deixar elas se sentirem assim tão sozinhas e tão abandonadas, né, nesse momento que é tão importante de ter essa rede de apoio, né? Eu acho que a gente tava falando sobre isso, assim, que a rede de apoio ela tá praticamente inexistente, assim, né, num comparativo com o que era, porque as próprias visitas ao recém-nascido já eram uma forma de uma rede de apoio, né? Então, assim, todas essas questões que limitaram, né, em função da pandemia, elas fazem com que, de alguma maneira, a gente também, falando enquanto profissionais, a gente também tem que se colocar como rede de apoio, de referência para essas gestantes, né? E orientar o casal, assim, na gestação, né? Que eles possam eleger alguém, né? Ou mais de uma pessoa como rede de apoio deles, alguém de confiança, alguém que eles tenham. Não se isolar assim, totalmente, assim, né? Isso, e que seja uma rede de apoio, não de desapoio, a gente fala, porque tem que ser alguém que também estimule essa pessoa, né? Confie nessa pessoa enquanto esse papel novo que ela está vivendo, né? Porque para que isso também não gere também um quadro de ansiedade, né? Nessa gestante, né? No pós-parto. Porque a gente tem que pensar, né? Que vai gerar também na mãe ansiedade, mas também na criança, né? Sim, porque o que a gente cala, a criança fala. Não é. Nossa, são totalmente fusionados os dois, né? Não tem, assim. Então, a gente também como a gente tá criando um serzinho, também ele tem que estar bem, né? Então, mesmo no momento que a gente está na pandemia, a gente indica que essa mãe, esse pai, escolha alguém para ter ele perto da mãe, porque é muito importante, é um momento muito delicado. Porque às vezes nesse intuito de se cuidar, de não se expor também, não adianta, que nem eu digo, não é só o coronavírus que mata, né? Tem tantas outras coisas. Então, se a gente também se isolar totalmente, deixar esse pai e essa mãe sozinhos com o bebê lá, sem nenhum apoio, muitas outras coisas podem ser muito graves e muito piores até, né, do que o vírus em si. Então, que a gente, claro, mantenha os cuidados, tenha todos os cuidados, mas que a gente tenha consiga manter esse apoio, né? A gente não sabe quando isso vai terminar, então a gente tem que também aos poucos começar a voltar a viver da forma, né, nova que a gente está vivendo, mas voltar a ter, né? E eu acho que para as mães eu tenho conversado muito sobre isso, né? Que elas realmente têm, a gente tem que buscar igual a nossa rede de apoio, tem que igual ter pessoas, né, que nos ajude, e essa coisa de a gente achar que a gente dá conta de tudo, não, mas é meu filho, eu vou dar conta, tá? Mas é tanta coisa acontecendo, né? Tudo bem que a mãe e o bebê realmente tem que ter um momento só deles, tem que se fusionar, mas e as outras coisas, que seja uma comidinha quentinha, que seja uma roupa para trocar, que seja um abraço mesmo, né? Isso, um momento para ir tomar um banho, são várias coisas que as pessoas podem ajudar, né, a gente nesse momento, e que a gente tem que buscar, porque senão a coisa fica muito pesada mesmo, né? Já é um super desafio, e sem ajuda fica bem complicado mesmo. E uma coisa também, uma questão assim histórica nossa, né? Tem a autora Laura Gutmann, acho que deve conhecer. Maravilhosa. Que ela fala, né, que nós, as mulheres, nós sempre criamos, isso historicamente, as crianças em bando, né, digamos assim, né, em aldeia, em comunidade, né, então isso faz parte de nós, e agora que a gente se independizou, né, agora a gente quer dar conta de tudo, mas não dá, né, a gente não precisa
Não é saudável nem para o nenê, não é saudável para a mãe, né? Não tem o porquê. Então tem que chamar, tem que convocar, né? A gente sempre coloca assim, né, num tom de ironia, que a gente tem que fazer assim a escolha através do teste do pisando em ovos, né? Isso é. Que tu tem que ter realmente uma, né, se possível, né, dentro do possível, ter uma afinidade com essa pessoa que vai estar contigo, né? Sim, Não que tu possa. traga daqui a pouco uma rede de apoio que vai ser perturbadora para ti, que vai te desestimular enquanto mãe, enquanto casal, né? E porque a gente sempre diz que vai te dar mais trabalho, né? Que você vai ter que ir atrás das coisas, que você vai ter que botar mesa, que você vai ter que ajeitar, vai ter que, né? Então tem que ser alguém que tu esteja à vontade para pedir as coisas, que tu esteja à vontade para delegar, né? Que tu seja sincera, né? Que seja, olha. E sem contar, né, que uma mulher puérpera, a gente fica totalmente, claro, totalmente desengonçada, digo, e também assim, tu fica nu, né? Tu tá com o seio pra fora tempo todo, né? Tá, sai leite, não, é toda aquela questão ali com a criança, né? É um momento de muito contato, né? Então, tu tem que ter liberdade com a pessoa que também vai estar te ajudando, né? Então, escolher bem, mas escolher alguém, né? Não ficarem sozinhas, isso já é uma grande, uma grande dica, assim, para que esse momento não seja tão complicado, né? Não seja tão difícil. E é aquilo que a gente estava falando, né? E conseguir trazer para o profissional, conseguir trazer para o familiar e tal, colocar suas emoções, né? Poder compartilhar o que está sentindo, nem que seja para dizer, ai, tu tá super emotiva, olha aí, uma propaganda de margarina, a gente já tá chorando. Nem que seja para dizer que tá tudo bem mesmo, que é assim mesmo, mas que a gente possa poder falar, né? Que a gente possa compartilhar isso para ser avaliado da melhor forma possível, né? E reconhecer a questão, assim, tipo, de que a gente convoca alguém, uma rede de apoio, porque não é porque aquele pai ou aquela mãe estão vivendo um momento difícil, é porque é difícil mesmo, né? Não é deles, é para todos, né? Não é do casal, né? É de todas as pessoas que cuidando do pai e cuidando da mãe, a gente vai estar cuidando da criança, né? Consequentemente. A gente sempre fala isso, né? Que a gente não consegue ser uma boa mãe se a gente não estiver bem, né? Então, se a gente não tem como dar para o outro aquilo que a gente não tem, né? Então, a gente tem que buscar se centrar, tem que buscar estar bem. Isso não só no puerpério, né? O quanto é difícil para a mãe entender isso, que se negligenciar não é bom para o bebê, não é bom para o seu filho também, né? O quanto a gente tem que buscar de novo aquele autocuidado, o tempo pra gente, as coisas, fazer algumas coisas que nos trazem, que nos fazem bem, para que a gente repasse isso para os nossos filhos também, né? Para que a gente esteja bem, para cuidar bem deles e não o tempo inteiro se negligenciar, o tempo inteiro se doar só e achar que isso é o melhor maternar que a gente pode fazer, né? Então, isso também é uma coisa importante. É um maternar doentio, às vezes, né? Pode ser, se for dessa maneira, se for, né, difícil, ele vai prejudicar também as crianças, né? Não só a mãe. E o quanto eu vejo isso, essas questões, né, elas trazem muito essas questões de tipo, eu tenho que voltar a trabalhar agora, né? Então, o quanto é difícil para as mães também, depois que elas estão com o bebê ali, ter que voltar a trabalhar. E o quanto eu digo para elas que é enriquecedor também voltar a trabalhar, né? O quanto é bom para as mães também, porque a gente tem que sair um pouquinho desse casulo também depois, só nós e o bebê, e só falando sobre maternidade, não vendo outras pessoas. Então, que elas vejam também o voltar ao trabalho como uma coisa boa para elas saírem um pouco, para elas verem outras pessoas, para elas se envolverem com outros assuntos, né? Eu acho que é um momento de resgate da mulher, né? Esse voltar a trabalhar, Deus, é a mulher aos pouquinhos se resgatando, né? Não só enquanto mãe, mas enquanto mulher feminina, né? Isso. E o quanto é difícil, né? E para quem vai ficar em casa só com o bebê também, né? A gente tem que achar meios de resgatar, nem que seja sair com uma amiga, tomar um café, nem que seja ir para academia, sei lá, encontrar coisas para fazer também que não sejam só com o bebê, enfim, né? Então, são várias coisas por isso que eu digo que esse projeto é lindo, porque são vários momentos que a gente pode trabalhar com uma mãe, né? E a mãe passa realmente por vários momentos. Quando a gente acha que tá tudo bem, acontece uma outra coisa que vai virar tudo de novo, e assim vai, né?
É a beleza e os desafios da maternidade, né? O tempo inteiro, assim, desde quando a gente engravida, depois que tem o bebê, quando o bebê dorme, não dorme, come, não come, vai para a escolinha, não, sabe? É tanta coisa que a gente tem de desafios que eu acho que é sempre muito importante que tenha um olhar para isso e para a gente organizar, né? Isso melhor com a mãe e ter acho que vai ser um ganho para toda a família, né? Um ganho para o marido que tem a mulher de volta, é um ganho para o bebê que tem uma mãe mais saudável, um ganho para a mãe, para a família ao redor, para os amigos. Então, ninguém sai perdendo, né? Em cuidar dessa parte. Eu acho que assim, é uma construção, né? Tanto a construção da maternidade e da paternidade, e também a volta da subjetividade, de tu poder também te olhar, né, assim, de volta, né? Então tem a questão do casal, o pai, a mãe, mas tem o marido, tem a mulher e tem o bebê, né? Então, assim, claro que não é uma coisa simples, por isso que a gente trabalha nesse sentido com a questão de tu respeitar o tempo de cada um, né? Não dentro dessa coisa, assim, mecânica, de que então é assim na sociedade, funciona assim, né? Então, né, normalmente para uma pessoa famosa, um artista, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? O sexo é maravilhoso, tudo foi maravilhoso, né? E, enfim, daí a nossa realidade parece tão distante daquilo, né? Então, trabalhar isso também, que cada pessoa vai reagir de uma maneira, a importância também desse casal poder, assim, dessa mulher também trazer esse marido, né? Para esse cuidado do bebê, né? Não pegar só o bebê para ela, né? E dividir, ela ter o tempo dela, porque normalmente a gente falou, né, o que muda mais realmente é a vida da mulher, né? E a gente for pensar, assim, a gente fala o puerpério, que é o primeiro mês, ali, os primeiros 40 dias, né? Mas se a gente for pensar na mudança de vida mais latente que acontece na vida da mulher, pelo menos até os 2 anos e pouco do bebê, né? É muito tempo, né? É muito tempo, né? É ainda um momento que desde a questão da libido da mulher, né? Se ainda amamenta, que pode amamentar, a criança ainda requer muita energia, às vezes um pouco mais, né? Então, não é simplesmente agora deu, agora vamos voltar à vida normal, né? Que bom se fosse assim, né? Um botãozinho que a gente apertasse, não, agora voltei a ser mulher, agora eu vou ser mãe. Então, a gente fica bagunçada mesmo. E a gente mesmo não sabe muito como resgatar, né, essa mulher lá dentro, como abandonar um pouquinho, né? E aí a culpa, né? Essa bendita palavra que quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Que aí, se a gente faz uma coisa pra gente, a gente se sente culpada porque tá fazendo. Se a gente não faz, porque... Então... Tudo isso, né, vale, assim, anos de terapia pra gente se organizar nessa questão, né, de tudo isso. Mais ou menos assim, né, tu deixou o filho porque tu vai fazer alguma coisa, tu tá culpado porque tu deixou ele longe. Exatamente. Daí, daqui a pouco, tu não tá a fim de transar, porque não tem libido nenhum, né? Daí, tu se sente culpado porque tu não tem vontade de transar. E daí, é todo um processo, né? Daí tu não consegue dar conta de tudo, a casa não fica arrumada, não fica limpa, né? Não consegue fazer as mesmas coisas. Essa leveza que a gente tem que buscar o tempo inteiro, né? De conseguir e de lembrar, porque essa história também das redes sociais nos ajudam, né? O online tem nos ajudado, mas também atrapalha um monte, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, porque o filho do vizinho come, dorme bem, ela transa, tá tudo ótimo, o marido é lindo, a vida, né? A gente só posta as coisas bonitas aqui, né? Então, não mudou nada pra eles, só pra mim. Só pra mim. O quanto é difícil essas comparações e não tem como elas não serem feitas, né? Nessa enxurrada de coisas que a gente vem recebendo, a gente acaba se comparando e acaba comparando, sim, essas coisas. Então, o quanto mais assustados a gente fica e mais, né, impressionados com essas coisas e cada vez se diminuindo mais. Então, a gente também tem que começar a usar, né, essas redes sociais, e é o que eu sempre falo, para botar um pouquinho dessa maternidade real no jogo, né? Pra gente começar a falar um pouco sobre o que realmente acontece com todo mundo, com todas as casas, em todos os lugares. Um vai dormir melhor, outro vai comer melhor, outro vai ser mais birrento, outro vai ser mais... Não adianta, né? Sempre a gente é muito individual e cada coisa vai acontecer. E é bem isso. Cada mulher vai ter o seu tempo de voltar, vai ter o seu tempo de fazer as coisas, e a gente... Essa busca eterna pelo equilíbrio de que a gente tem que ser ótima mãe, ótima profissional, ótima esposa, tudo junto, não vai dar. Um pouco da balança vai pender. Agora eu tô mais
voltada para maternária, agora eu estou mais voltada para o trabalho, agora eu estou mais voltada para, né? Que a gente possa passear por essas coisas também de forma mais leve e não tão engessada, assim, tão engessada e tão tensa e tão culpada, porque se eu tô fazendo uma coisa eu não tô fazendo outra, assim, vai ser sempre assim, né? Um pouco de cada lado, e a gente, né, as pessoas que estão com a gente vão entender isso também, que nem sempre a gente vai estar totalmente de um lado ou de outro, né? Que faz parte, né? E a gente, nesse sentido, estimula, assim, né, tanto a gestante só, quanto o casal, assim, né, no caso da Bruna, que faz atendimento casal, enfim, dessa questão do diálogo, de poder, assim, colocar na palavra, assim, esse sentimento, porque senão acontece, assim, aquela situação, assim, às vezes, de tu ficar, já tá se sentindo, né, para baixo, aí tu fica guardando aquilo para ti, tu não fala, aí na tua fantasia passa 1000 coisas, aí o teu esposo não sabe, o teu companheiro não sabe o que tá passando, né, tu acha que ele tem que adivinhar o que tu tá sentindo, então como é importante, assim, trazer isso, jogar limpo, poder conversar, assim, com respeito, claro, né? Mas, assim, trazer isso, porque tantas coisas são evitadas quando a gente consegue entender o que o outro está sentindo, né? E não ficar nessas entrelinhas, né? De querer adivinhar, porque aí a gente adivinha errado sempre, né? O que tá passando na cabeça e a gente aumenta e inventa e tudo mais. Então, e aí vai virando uma bola de neve, né? Então... E principalmente no casal, né? Porque a mulher muda tudo, né? Muda corpo, hormônio, sentimento, muda tudo, né? E o homem muda talvez um pouco da rotina, pode mudar, mas se ele escolher não mudar, não vai mudar. Né? Não vai mudar pouca coisa, então ele não vai sentir exatamente o que está acontecendo. Então, se essa mulher não souber expor para esse marido, né? Olha, daqui a pouco a gente não consigo transar desse jeito, vamos achar uma nova maneira. Às vezes, o que a mulher precisa mais? Ela precisa de muito mais afeto, muito mais beijo, carícia. Só que ela também não consegue, às vezes, se olhar, né? Sentir isso que ela precisa. E dizer. E daí, às vezes, daqui a pouco o marido vem da carícia, ela já fica, já vem ele querendo alguma coisa, né? Nem dá tempo, porque eu não tô afim de transar, eu só queria um abraço, mas ele já tá querendo outra coisa. Então é melhor, sabe? E os nãos automáticos, né? Que eu digo, a gente nem deu tempo de saber se queria ou não, a gente já tá, né? Largando, assim, então é complicado. E aí, o que acontece? Os homens são muito práticos, né? Então, se a gente já começa assim, eles já pensam, não, eu não vou ir lá incomodar, não vou atrapalhar, e eles vão ficando cada vez mais no canto deles, e a gente vai assumindo as coisas cada vez mais. Então, se a gente não chamar eles para fazer as coisas, para participar, e a gente dá o espaço deles também, porque aí o que acontece? Tem algumas mulheres que são mais, né? Só do meu jeito que tá certo, só o jeito que eu visto o bebê aqui tá certo, só o jeito que eu troco a fralda que tá certo. E aí a gente acaba assumindo muito as coisas e não deixa o espaço deles também. Então também a gente tem que abrir um pouquinho a guarda para deixar eles fazerem, para daí depois a gente não reclamar que não tá ajudando, que não tá fazendo, mas que a gente também não deu espaço, né? Sim, é bem... Deixar esse pai nascer também, né? Exato, né? Ele também participar. Que é uma questão, né? Até a gente escreveu Isso, sobre o pai aí, um post, né? Bem interessante. Isso. Que às vezes assim, o pai também tem dificuldade de entrar, né? Nessa díade, né? Da mãe e filho ali. Ele se atrapalha. Às vezes pode ser por histórias particulares dele, né? Às vezes dependendo como é esse relacionamento desde antes, né? Nem assim, ele pode ter essa mulher como uma mãe que cuida dele, que faz tudo por ele. E ela se colocar nesse lugar. Ela se coloca, daí vem a criança e rouba a mamãe. E rouba a mamãe, né? Ele também pode sentir ciúmes, né? Ele pode, às vezes, não entender o que está acontecendo. A mãe também pode sentir ciúmes de dividir com o pai. Exatamente, então, tem isso, né? Por isso que é importante, assim, poder trabalhar, né? Como a gente falou, assim, a questão do pré-natal, aliado ao pré-natal ginecológico, obstétrico, pré-natal psicológico, porque tu consegue, assim, fazer esse apanhado, né? Antes, né? De todos esses assuntos antes, né? Para esse casal já poder ir trabalhando essa questão.
Porque a gente fala assim, tem muito preparo para a gestação e para o parto, mas muito pouco para o puerpério, né? Muito, e se fala muito pouco do puerpério, e é a fase que todas reclamam, né? É a fase mais difícil para todo mundo. Assim como a amamentação, né? Que faz parte ali do puerpério, a dificuldade que é amamentar, a dor, o desconforto, a persistência que tu tem que ter até a coisa engrenar, até aquilo dar certo. E não, a gente não, né? A gente acha que é muito mais importante de pensar no jeito que o neném vai nascer, se vai ser parto, se vai ser cesárea, se vai, né? A gente fica muito mais angustiado com essas coisas do que com o depois. E o parto e cesárea vai ser 1, 2 dias. Agora, a amamentação vai durar meses, vai, né? O bebê ali, então é complicado. A gente, em algum momento, isso se perdeu, assim, de um jeito que a gente não se preocupa tanto, né? Com o puerpério, e a mãe também não se conversa tanto sobre esse momento, que é um momento tão fragilizado, tão importante. Então, né, nossa, eu acho que agora a gente precisa cada vez mais ir resgatando isso e conversando sobre isso e trazendo, né, quanta expectativa a gente tira da cabeça da mulher se a gente falar sobre isso antes, frustrações que a gente cria também uma imagem, né, romantizada daquilo e aí depois se frustra. Se a gente já tiver uma coisa, né, mais real, a gente vai saber lidar melhor, né, com esse momento. Eu acho que desde a gestação, bem que nem tu falaste antes da questão das redes sociais, né? A gente vê desde aquelas fotos lindas das mães, né? Tudo é lindo antes, né? Até ganhar o bebê. Mas a gente não olha para o que é, na verdade, mais difícil, né? Que é realmente depois que nasce. Porque é como se a gente tivesse chegado num planeta novo. Né? Tudo muda, né? É um serzinho ali que tu não tem ideia do que fazer. Mesmo que tu leu todos os livros, todas as... A prática, né? E a gramática. Chegou o presente, né? Mas eu fico paz com esse presente agora, né? Porque eu acho que fica muito esse olhar, assim, né? Tipo, da família, que nem a gente falou no início, né? Até da questão da culpa. Porque, assim, mas não era tudo que tu queria, né? Assim, então, não tem, parece, assim, tem essa empatia, né? Por esse momento, né? Que a puérpera tá vivendo, assim, nasceu, mas eu preciso de ajuda, preciso me organizar, né? E aí eu fiquei pensando quando tu falou das fotos, assim, aquelas fotos glamourosas, e aí depois com aquela mulher descabelada, de pijama, com o seio pra mostra. Exatamente. É outro contexto, né? O quanto também se criou muito da questão, olha, tu vai amamentar na frente das pessoas, é feio. Gente, isso é a nossa natureza. Exatamente. Aí lá no carnaval, botar as tetas de fora não é feio, né? Então a gente tem muito... É muito difícil porque é isso, né? Eles sensualizam uma coisa que não tem nada a ver e as outras coisas, né? Então, a nossa sociedade é bem complicada a gente lidar com tanta coisa, né? Mas aí que tá, por isso que eu digo, a gente não pode mudar os outros, então a gente precisa mudar a gente, né? Então, é por isso que a gente tem que buscar, né, esse conhecimento, tem que buscar ajuda, tem que se entender e se conhecer, porque se a gente estiver bem, se a gente souber o limite para colocar, se a gente souber, a gente vai estando bem, as outras pessoas ao redor vão se transformando também, né? E é isso que importa. A gente tem que cada vez estar buscando se melhorar mais, para que todo o nosso contexto também melhore, né? Não adianta ficar lá, você tem que ir para terapia porque é você que tem que ir, porque o marido é que tem que ir porque é ele que precisa, para não sei o quê. A gente só muda a gente, desde que a gente decida e a gente dê o primeiro passo. Então, né, que isso também seja importante, que cada um se reflita e vá buscar por si, porque só de buscar por si já está fazendo por todos ao redor, né? Eu como terapeuta de família, né, eu enxergo assim essa questão bem assim, que nem se completa, né? Daqui a pouco você tem uma pessoa ali que tá estressada, que tá o que for, rabugento, não tá bem, todo o sistema familiar vai estar assim, né? Não só a criança, né? Todo mundo. Então, é uma melhora para todo mundo, né? É uma reorganização de todos. Por isso, eu digo sempre para convencer uma mãe a fazer uma coisa, só dizer que ela vai melhorar pro bebê, né? Vai melhorar pro filho. Então, a gente nunca vai fazer pela gente, mas então que faça pelo filho, né? Que faça pelo filho, que vai melhorar pro filho também, porque é aquela coisa, né? A gente tem essa coisa de fazer por todo mundo e não fazer pela gente, né? E é essa a importância disso tudo, né? De trazer
Eu acho que o puerpério tem que ser mostrado de uma forma mais real e ser conversado sobre isso, né? Eu sempre digo, e também a importância de ser interdisciplinar, porque como médico a gente diz, às vezes a gente não consegue conversar sobre tudo que a gente né, precisaria conversar, porque é tanta informação, é tanta coisa, é tanto que a gente precisa mesmo ter esses outros apoios, né? A enfermeira obstétrica que vai ajudar a amamentar, a psicóloga que vai ajudar nessa parte emocional, a nutricionista que vai ajudar na alimentação, porque a gente não consegue falar de tudo tão especificamente para essa gestante em 1 hora de consulta, uma vez por mês e tudo mais, né? Então, a gente, claro, o importante eu acho que é o que vocês comentaram do profissional estar aberto já é uma grande coisa, né? De mostrar para a paciente o quanto ela tem de possibilidades e de quantas coisas ela pode buscar de possibilidades já ajuda bastante, né? Do que ficar se centrando só naquilo e não conseguir dar conta de tudo. A gente tem que assumir que a gente realmente não consegue, né, dar conta de um ser com outro ser dentro da barriga e que tem todas essas, né, características e todas essas individualidades, né? Eu amo a obstetrícia exatamente por isso que eu brinco, é uma cachaça, né? Porque ela tira a gente, né? Não tem rotina, aquela coisa, aquela maluca. Mas cada um é tão individual, cada gestação é tão maravilhosa por ser tão diferente uma da outra. Pode ser na mesma pessoa que vai ser diferente, tudo diferente. Ela vai sentir tudo diferente, vai acontecer de forma diferente. Então, é um mundo acontecendo ali na nossa frente, né? É um momento único, né? Não adianta. E a gente sempre fala, né, que entre essa questão da maternidade ideal e a maternidade real, existe a maternidade possível, né? Exato. Então, assim, por isso que eu digo, isso tem a ver mesmo com a subjetividade de cada um, né? Do casal, enfim, né? E eu acho que a ideia, assim, é essa, a gente promover esse apoio mútuo, que a gente esteja aí como rede de apoio, que a gente que as gestantes possam contar mais umas com as outras também, né? Para poder, assim, viver essa igualdade de que, sim, não é fácil, né? Não é, assim, o errado que eu estou sentindo, se eu estou achando um horror, se eu estou com uma ambivalência de sentimentos, se eu estou feliz e estou triste, né? Porque é uma mistura, né? Até... Eu penso assim que nós também tivemos nossas particularidades, né? Nós também somos mães. Eu também tô com a minha nenê, eu digo ainda, saindo do puerpério, ela tá com 2 anos. Eu também. Então são coisas assim que marcaram para nós e quanto a gente viu que a gente também ia precisar desse apoio, né? Então esse foi um dos motivos assim que incentivou a gente a pensar nisso, né? E tanto é que a gente tem o pré-natal psicológico, né? E nós também temos um grupo que é o pós-parto. Então, além do pré-natal, a gente também tem um grupo que é o Construindo a Maternidade, né? Que ele é focado para as recém-mamães, né? E essa coisa do grupo também, né? É legal essa coisa do individual, mas é legal essa coisa do grupo, principalmente para as mães, porque aí a gente consegue dividir isso, né? O quanto é importante. Agora, até com essa história do online, tem bastante mães fazendo grupo de WhatsApp, pessoas, né, mais ou menos ali da mesma época com as crianças, para poder botar ali, ai, meu filho hoje passou a noite inteira chorando, ai, o meu não comeu, ai, o meu fez não sei o que. Pra gente também poder dividir, a outra dizer, ai, mas então eu aqui em casa funcionou assim, lá em casa funcionou assado, né? Te dá uma dica aqui, te dá uma ajuda lá. Só de ouvir, né? De te escutar, porque às vezes a gente também, só com o marido, cansa, né? É bom falar com outra mulher, porque as mulheres conversam de formas diferentes, entendem de forma diferente. O homem é muito que ela te dá a solução, né? Então, tu vai lá falar, ele já quer te solucionar. Não, eu só queria que alguém me ouvisse. Dissesse, pois é, tá difícil mesmo, que coisa, né? E aí, às vezes, as minhas pacientes dizem, mas eu não preciso ir na psicóloga porque eu converso com os amigos. Mas não é a mesma coisa. Eu sempre digo, as pessoas que estudaram para isso, elas fazem você entender o que tá acontecendo e você descobrir a solução. E não ir lá e só conversar, né? Ter esse entendimento, né? Ter alguém capacitado lá atrás que tá te entendendo e que tá conseguindo fazer você mesmo buscar suas respostas faz toda a diferença, né? Nas questões. A ideia é fazer com que a pessoa possa, assim, usar os seus recursos, né? Assim, ter essa autonomia, esse fortalecimento, assim, para poder usar dos seus recursos, né? Para poder dar conta desse momento novo. E aceitar que é uma construção, vai ser
não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo, né? Para acontecer. E aquilo que a gente estava falando, que a gente não precisa esperar ter uma depressão para ir buscar uma ajuda, né? A depressão é a coisa grave, né? É uma doença do limite, grave, né? É o limite ali, exatamente. Então, que a gente possa buscar ajuda, nem seja para ser mais leve, nem que esteja tudo ótimo, mas que a gente possa buscar ajuda para se entender melhor, para ter uma vida melhor, para ser mais leve, para ser mais tranquilo passar por esse momento, né? Para dividir com as pessoas a nossa história, e que a gente deixe realmente a depressão, né? Para quem realmente acaba entrando nesse ciclo, né? Que possa buscar ajuda também, mas que não seja só lá que a gente vai usar, né? Que a gente possa usar antes disso. Isso, a prevenção, que a gente falou, quanto mais a gente conseguir prevenir, melhor, né? Essa história de só tratar a doença que já existe, né? Os médicos acho que estão agora mais novos tentando olhar um pouquinho mais para essa questão da prevenção e não só de tratar a doença em si, né? Quanta coisa a gente pode evitar se a gente conseguir pegar antes, se a gente conseguir olhar antes para isso, né? E se abrir, e poder conversar e poder botar para fora as coisas e não ficar guardando lá sozinha, né? Ou achando que só acontece comigo, que é só lá em casa que isso acontece. Não, né? A gente sabe. Até porque, às vezes, é muito sutil, assim, entre o pêndulo, sintoma né? e o quadro depressivo, né? Às vezes tu nem se dá por conta de que tu tá tendo já, né? Já tá num quadro depressivo. E parece, às vezes, que tratar esse tema, assim, na gestação, parece ficar uma coisa, assim, com um olhar meio torto, assim, né? Como é que eu falo de uma coisa ruim, depressão, se eu tô, né, num momento tão maravilhoso, né? E parece, assim, muito distante, às vezes, a questão da depressão, né? Acontece, sim, né? Então, assim, às vezes não é uma coisa muito próxima da gente, né? E às vezes não é nem falado, né? E a gente tem que falar, por isso que eu acho, né, que a gente tem que cada vez mais usar essas redes e enfim, para falar sobre isso. Porque quantas pessoas agora, que eu botei a caixinha de perguntas lá, veio falar assim, pois é, eu acho que eu tive. Depois que a coisa passa, muitas pessoas vêm dizer depois, eu acho que eu tava mesmo depressiva, ou que pelo menos eu tava passando por um momento muito ruim e eu só fui ver depois, porque na hora eu fiquei com vergonha de falar, porque na hora eu fiquei me sentindo culpada, eu fiquei com medo, ou eu fiquei né, com aquela pressão de que eu tinha que estar muito bem, de que eu tinha que estar feliz o tempo inteiro. Então, né, é complicado. Até pessoas que estão, né, colegas profissionais, assim, falando que, olha, eu acho que mesmo eu sabendo de tudo isso, eu tive blues puerperal, sim, porque eu passei momentos bem complicados ali. Então, assumir que isso acontece com todo mundo, assumir que isso é uma coisa real e que, por isso que eu digo que os nossos dados com certeza são subestimados, porque quantas pessoas passaram, sim, né, nem buscaram ajuda, nem... Então, são ínfimos, né? E já são grandes, imagina a porcentagem, imagina se a gente realmente tivesse diagnosticado todo mundo, né? Se tivesse falado quanto... E é uma questão, assim, que se a gente for pensar, que nem tu tinha falado, de sempre falar para a mãe que é importante por causa do filho, né? Vamos pensar assim, se daqui a pouco, o que poderia ter evitado? Porque uma mãe que tá, daqui a pouco, tá deprimida, tá triste, tá estressada, né? Não tá se sentindo bem, não conseguiu resolver algumas coisas. Ela pode não conseguir amamentar. A criança, às vezes, pode chorar à noite e dizer, mas é cólica, pode ser isso, pode ser aquilo. Às vezes, são coisas mal resolvidas da mãe. Com certeza. Né? Então, até isso, tu não vai prejudicar só você, né? Tu vai prejudicar aquele o bebê, né? Também que você tá cuidando. Com certeza. E a gente, na verdade, a gente não sabe, né, agora que tu falou assim, trazendo uma questão pessoal, né? Eu tive depressão pós-parto e uma depressão muito séria, né? Então, assim, eu como psicóloga não estive imune, né? E é uma dificuldade, assim, porque não foi, enquanto profissional, assim, eu não me percebia depressiva, né? E quem foi fazer quem teve esse olhar foi a pediatra do meu filho. Claro, tem todo um histórico, assim, né, particular, assim, nessa questão do nascimento, antes do nascimento, né, de perdas fetais, enfim, então tem um histórico, né, que justifica daqui a pouco, assim, essa questão, mas é uma dificuldade, assim, bem isso que a gente falou antes, assim, da própria família, das pessoas que estão ao teu redor, da tua rede de apoio, de ter essa fala, assim,
mas era tudo que tu queria, mas, né, foi tão difícil, agora tá aí, tá maravilhoso, né? E a gente não ter, assim, essa vitalidade, eu diria, assim, para te poder dar conta dessa vida que tá aí. Então, assim, como é importante, assim, e eu tive muito apoio, né? Eu acho que isso é importante, e eu também tive acompanhamento psicológico, tive acompanhamento psiquiátrico, né? Usei a medicação, né? Mas eu acho que se tivesse tido talvez um trabalho antes disso, que naquele momento eu tinha parado a minha terapia, eu acho que eu não teria chegado nesse ponto. Então, isso nos estimula também a fazer esse trabalho preventivo com as mulheres, né? Porque a gente sabe que assim como pelo outro lado, assim como a gente diz para a mulher que ela tem que estar sempre alegre e tal, a gente também diz, não, isso não é nada, tu tá chorando aí, tu tá cansada, é só porque tu tá cansada, é só porque tu não dorme, e aí a gente subestima, né, e diminui esse sentimento, e às vezes a gente podia já ter diagnosticado, já ter começado a tratar essa paciente, essa mulher, e não, porque daí, ao mesmo tempo que a gente quer que elas estejam super bem, se elas não estão muito bem, a gente também vai botando assim, não, é assim mesmo, é porque tu não dormiu hoje, é porque o nenê tá com cólica, é porque não sei o quê. E aí a gente também vai justificando e vai abandonando e essa mulher cada vez vai falando menos, porque aí ela se sente diminuída ali e aquilo vai ficando. Então também, né, os dois opostos, a gente tem que dar atenção, a gente tem que olhar com um olhar, né, mais diferenciado para essa mãe e deixar ela se expressar e poder ver se isso realmente, que nem eu falei, né, não consegue, manda para um outro profissional. Ficou na dúvida, pede ajuda, porque é muito tênue, é muito pequeno ali o limite e se a gente fizer antes, a gente ganha muito com isso, né? Sim, e vamos dizer também, né, a gestação, o nascimento, é tudo muito imprevisível, né? A criança é imprevisível. É isso que eu falei, né? A obstetrícia é uma caixinha muito de surpresas mesmo, né? Então, daqui a pouco a gente planeja tudo, né? Acontece daqui a pouco desde da questão de tu tentar engravidar, né? Tu planeja, agora eu vou engravidar. Daí, de repente, não consegui. Daqui a pouco perdeu, daqui a pouco, né? Vai vindo. Pode acontecer, pode dar tudo perfeito, mas pode acontecer várias coisas, né? Que tu não estava esperando. Exato. Até mesmo, de repente nasceu o bebê, de repente tu perdeu alguém, um familiar, né? Logo ali que são coisas bem delicadas, né? E que a gente não consegue prever, né? Não consegue prever, a gente vai ter que lidar conforme elas forem acontecendo, porque é a vida, né? Acontecendo ali o tempo inteiro. E é por isso da importância da gente estar forte, da gente estar bem, porque aí a gente vai saber lidar com o que for que vier, né? Com aquilo que acontecer, porque se a gente estiver bem, a gente vai ter recurso para se recuperar, para ir, né? Para levantar, enfim. Para lidar com o inesperado, né? E a maternidade faz muito isso com a gente, né? Que nem a gente fala dos filhos, quando a gente aprendeu que tá tudo ótimo, pula a fase. Trocou, agora é tudo diferente. Daí a gente aprende de novo. Então, essa coisa da gente tentar, assim, ter controle de tudo não existe, né? A gente vai estar sempre tendo que mudar e se adaptar e não controlar, né? E é por isso a importância da gente a gente cada vez está melhor para conseguir lidar com isso. Tem um comentário ali que eu acho que é bem isso, um dia de cada vez, uma experiência a cada dia, que eles falou. É exatamente. A maternidade e para tudo, né? Para tudo. A maternidade, eu acho que ela só põe uma lente de aumento, né? Se a gente for ver quem não é mãe, também tem suas experiências, tem suas coisas, tem suas mudanças, mas a maternidade meio que aumenta isso, né? Faz isso ficar maior, porque a gente consegue enxergar essas mudanças nos pequenos, assim, muito grandes, em pequenos espaços de tempo, assim. Então, elas só ficam maiores, né? E a gente consegue... Mas a gente não pode querer ter controle de tudo, não pode querer assumir que assim, não, eu vou planejar e vai ser sempre assim do jeito que eu planejei e a gente vai ter que saber lidar com essas frustrações que vão acontecer a cada dia, né? Então, são coisas que... E vai ter, cada pessoa também reage de um jeito. Pessoas são mais sensíveis a isso, as personalidades de cada um vai ter essas diferenças, né? Então, umas vão precisar um pouco mais, outras um pouco menos. Né? Então... Eu penso assim que o puerpério, a maternidade, assim, a gente é o momento da mulher, assim, que a mulher se redescobre, assim, né?
A gente, parece tudo que a gente tinha medo de lidar, tudo que a gente achou que não ia conseguir lidar, né? Então, além, eu acho, das dificuldades, também é um momento, assim, de fortalecimento da mulher, né? Porque de descobrimento também, né? Descobrimento do quanto é capaz, do que pode fazer, também das dificuldades, né? Ai, eu não conseguia lidar com isso, de repente vinha a criança e, ó, vamos lidar agora. Né? Ou aquela história, né? Eu busco pra cima e cai tudo em cima da gente. Tinha o meu, exato. Isso, o meu, não sei o que. Aí acontece tudo de novo. É muito real isso, né? Mas o quanto a gente fica mais forte, o quanto a gente aprende, o quanto a gente, né? Cada dia vai lidando, então, ao mesmo tempo que é um momento de fragilidade, é um momento de muita força, né? Um momento que a gente pensa, meu Deus, eu sobrevivo sem dormir há quantos dias? Eu sobrevivo, né? E a gente é forte, a gente é capaz, a gente vai lá e vai passar e vai... Então, é um redescobrimento mesmo dessa força interna. E como a gente tem que usar isso pro bem, né? Assim como eu digo que a cabeça da gente, ela é poderosa para uma doença, mas ela é muito poderosa também para a saúde. Então, a gente tem que usar a nosso favor isso, né? Usar esse poder todo que a gente tem para lidar bem com as coisas também, para transformar as coisas em coisas boas. Não só para somatizar em coisas ruins, né? Não só para... né, mas que a gente use também esse poder pro bom, né, o quanto a gente é forte, o quanto a gente é capaz, o quanto a gente se transforma, se remodela e vai ficando cada vez melhor, né, e ver isso, olhar para trás daquele puerpério e pensar, meu Deus, olha só por tudo que eu passei e agora a gente tá aqui, né, que a gente tem esse orgulho também. E fique feliz com isso, né? Eu acho que eles são aquilo que a gente falou, as tristezas e as coisas que acontecem, elas servem também para nos melhorar e pra gente, né, que a gente use como um gatilho para uma coisa boa também, e não só tantos traumas, né, as perdas fetais, enfim, as coisas que acontecem também, que a gente possa ressignificar isso, usar isso de uma forma, né, mais poderosa para esse outro lado também, e não só para o lado que nos puxa para baixo, né? Podendo dar tempo, né? Tempo ao tempo, né? Com essa questão de que assim vai passar, né? Vai ter um outro momento, eu vou direcionar daqui a pouco assim a minha energia para uma outra questão, né? Referindo à questão das perdas, né? Tudo tem um momento para ser vivido e tem que ser vivido naquele momento, né? O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.